Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, em seguida orarmos e expô-la para que Deus possa falar conosco neste culto, como já tem falado. Abra sua Bíblia e acompanhe, por gentileza, o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19. Vamos ler dos versos 16 ao 22. Mateus 19, dos versos 16 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estar reunidos nesta tarde, prestando-lhe um culto, Pai. Um culto conforme a Tua própria orientação, Senhor Deus. Fazemos isso com alegria, fazemos isso, Pai, pelos méritos de Cristo, Senhor. O Senhor já tem falado conosco neste culto através da leitura da Tua palavra, dos cânticos, das orações. Nós temos respondido a Tua palavra e agora pedimos que o Senhor nos ilumine, em especial na leitura dessa passagem, na exposição que faremos. Que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua voz, Senhor Deus, para que possamos compreendê-la corretamente e obedecê-la, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza aqui que todos já pediram conselho para alguém, não é mesmo? Normal, todo mundo já ou deu conselho para alguém, ou já pediu um conselho. E também é normal, às vezes, a gente pedir conselhos de especialistas, né? Por exemplo, quando você marca uma consulta médica, você está pedindo um conselho. Pode parecer que não, que é uma consulta médica, você está pedindo uma orientação, um aconselhamento, mas, é claro, especializado, né? Conselho todo mundo tem, né? Você está doente, alguém, sempre tem um chazinho, alguma coisa. Na maioria das vezes funciona, mas às vezes a gente tem que ir no médico, no clínico geral. Às vezes ele nos encaminha para um especialista, né? E o que acontece? A gente, em outras situações, você pode precisar de um advogado, por exemplo, um arquiteto, enfim, muitas necessidades a gente pode ter para pedir um conselho, ou então um conselho de um amigo, né? Mas particularmente existem conselheiros que são mais especializados e a gente vai até eles, né? Só que o que é engraçado muitas vezes é que a gente pede conselho para as pessoas e a gente não gosta do conselho que eles nos dão, né? Por exemplo, você vai no médico, aí você está com a saúde não muito bem, aí o médico fala: você tem que melhorar sua alimentação, fazer exercício. Eu particularmente não gosto muito disso, mas é o que todo médico vai dizer. Então, é muito normal a gente querer um conselho, mas aí depois, quando a gente ouve esse conselho, a gente fica triste, a gente não acata o conselho que a gente buscou tanto. E essa passagem que nós lemos agora é exatamente isso, é muito semelhante, foi o que a gente acabou de ler. Uma pessoa, ela chega até Jesus para pedir um conselho, mas ele acaba não gostando da orientação, daquilo que ele ouve. Então, ele que foi atrás, pediu o conselho, ouviu e não gostou, né?
Aconselhamento é algo muito importante, irmãos. A gente está para abrir um centro de aconselhamento aqui na nossa igreja. É de fundamental importância que nós estejamos preparados para dar respostas conforme a luz das Escrituras. E no caso aqui, é interessante que vamos entender um pouco mais, né, essa narrativa, o que a gente pode observar. Além do relato que está em Mateus, no capítulo 19, nós temos os relatos paralelos nos demais evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas. E é muito importante, irmãos, uma dica, quando você for ler a sua Bíblia, principalmente os evangelhos, esses 3 evangelhos, eles contam muitas das mesmas histórias, mas com alguns detalhes que diferenciam um do outro. Então, para a gente ter mais informações dessa passagem que nós escolhemos ler em Mateus, a gente pode também consultar no Evangelho de Marcos e de Lucas. Aqui ele começa dizendo que eis que alguém, então ele não define quem chegou, um alguém. Quem será essa pessoa, né? Alguém chega até Jesus. Até aí, que novidade é essa? Que alguém chega até Jesus. Jesus andava pelas multidões. Quantas pessoas iam até Jesus procurá-lo para pedir cura, né? Para pedir libertação? Então esse alguém, que começa essa narrativa, até aí nada de novo, nenhuma informação a mais. Então as pessoas iam até Jesus. Mas no evangelho mais para frente, no próprio evangelho de Mateus, a gente começa a entender quem é esse alguém. Esse alguém é um jovem. No verso 20 ele fala, o jovem disse. Então já sabemos quem é esse alguém. É um jovem. Então estamos montando um perfil dessa pessoa que foi consultar Jesus, né? E também em Lucas, o que a gente descobre? Que essa pessoa, ela não era somente jovem, era uma pessoa de destaque, alguém importante da sua época, talvez um cargo, né? Alguém que tinha uma fama, né? Uma importância entre aquela sociedade, né? E também nós descobrimos que ele tinha muitas riquezas. Então a gente já tem 3 informações dessa pessoa que foi consultar Jesus. Era um jovem, ele era rico e ele era uma pessoa importante no seu meio, certo? 3 informações. Em Marcos enfatiza como esse jovem rico, importante, chegou até Jesus. Ele chegou de uma forma, né, apressada e de joelho, né, de joelhos. Ele chegou correndo até Jesus, se ajoelhou e fez a sua consulta. Então, nossa, né, que postura de humildade, né? Vamos ver se isso vai permanecer, né? A gente já viu algumas coisas aqui, mas vamos dar sequência, né? Qual foi mesmo o pedido? Qual foi o conselho que esse jovem falou para Jesus, né? Perguntou. Ele diz o seguinte: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então essa foi a pergunta, essa foi a consulta que ele fez para Jesus. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Esta pequena frase revela muitas coisas do coração desse jovem. Percebam aqui comigo. Quando ele conecta fazer algo para obter. Então, mestre, o que farei? Qual é a ação que eu tenho que ter para que essa ação me faça ter o objetivo de alcançar a vida eterna ou a salvação? Então, ele já coloca um adjetivo, né? O que eu farei de bom. Então, não é fazer qualquer coisa para alcançar a salvação. Ele tinha certeza que para ter a salvação era preciso fazer algo, e algo de bom. Então, a boca fala o que está cheio do coração, não é mesmo? A gente está descobrindo qual que é a visão de mundo desse jovem, através desse diálogo. Então, ele conecta fazer com obter. E aí, Jesus, como que ele aborda aqui? Jesus era mestre em responder perguntas com outras perguntas. O que ele diz aqui? O que é bom? O que é bom? Bom só existe um. Né? Que choque, né? Como assim? Bom só existe um. Vamos entender direito o que Jesus estava dizendo com essa pergunta. O que é bom? Marcos e Lucas, eles vão deixar claro aqui que ele chega e não somente fala mestre,
Em Marcos e Lucas, nós vemos que o diálogo é tido como bom mestre. Então veja, uma informação complementar que vai nos ajudar a entender. Bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Quando Jesus ouve isso e responde dessa forma, fica claro que somente Deus é bom. Por isso que ele fala aqui, ele repreende, né? Ele fala sobre, né, o que é bom. Bom só existe um. Bom só existe um. E a gente sabe que é Deus. Em Marcos e Lucas fica mais claro, porque ele deixa, né, registrado. Somente Deus é bom. Ou seja, somente uma pessoa boa pode fazer algo bom. Você fala, parece óbvio, né? Mas não é. Veja, na mentalidade desse jovem, se ele disse que podia fazer algo de bom, significava que ele se achava uma boa pessoa. E Jesus, então, né, dá essa resposta, talvez assustando o jovem, né? Não sei qual que era a ideia dele inicialmente, mas Jesus então coloca dessa maneira uma pergunta e agora, né? Agora, pensando aqui, né, uma pergunta que pode surgir na nossa cabeça, mas espera aí, ele chegou de uma forma correta, bom mestre, né? Aliás, bom mestre, tá bom, Jesus, eu entendi, bom mestre, então só Deus é bom, né? Mas espera aí, a gente não sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne? Então por que ele não aceitou? Já que ele poderia estar falando para outras pessoas, mas ele está falando com o próprio Jesus, que é Deus. Então, diante de Jesus, esse diálogo até faria sentido, né? Bom mestre, só Deus é bom. Ele está se dirigindo a Jesus, Jesus é Deus, Jesus é bom. Por que ele não aceita esse tratamento que o jovem rico dá a Jesus? Porque, irmãos, num dos comentários que eu consultei, diz que ser um termo bajulativo, né? Bom mestre. Eles costumavam chamar de rabi, de mestre. Quando ele fala bom mestre, em nenhum momento ele está se dirigindo a Jesus reconhecendo que Cristo é o Messias. É por isso que Jesus não aceita esse tratamento, porque ele não estava se dirigindo a palavra a Jesus, crendo que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas quando ele se coloca como bom mestre, né, quando ele chama Jesus de bom mestre, no final das contas, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo em outras palavras, bom mestre, você é bom, e eu também. Então nós estamos falando de igual para igual. Então Jesus, vem cá, a gente que é de outro nível, vamos ter uma conversa aqui. É isso que transparece nesse uso desse termo bom mestre, né? Somente Deus é bom, meus irmãos, e Jesus deixa isso muito claro, certo? Continuando, ele responde a pergunta, afinal, né? Ele não só faz a pergunta, repreende, mas ele dá a resposta. Ele fala o seguinte: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E aí ele pergunta, né? Mas quais mandamentos? Né? São tantos mandamentos, e Jesus dá aqui alguns, ele cita alguns dos 10 mandamentos. Ele diz, né, quais mandamentos devem ser guardados. Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então essa foi a resposta que Jesus deu. Quais mandamentos? Aí se você lembrar dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, esses que Jesus citou não são 10. Eles são quais? A segunda parte dos mandamentos. Aqueles relacionados à nossa convivência, nós com o próximo, ou seja, no nível horizontal. Será que Jesus ele foi apanhando alguns mandamentos de exemplo? Ou será que ele propositalmente só colocou esses mandamentos aqui com uma intenção? A gente vai descobrir mais para frente, né? Porque será que ele só cita essa segunda parte dos mandamentos, aqueles que são relacionados entre, né, de obediência a nós com o nosso semelhante? Vamos seguindo, né? Eu creio que muitos já ouviram ou até já disseram, né, antes de se converterem,
que, eu nunca matei ninguém, então eu não sou pecador, fiz nada de errado, eu não cometo roubo, esse tipo de coisa, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu cuido da minha família, né? Será que essa é a grande visão das pessoas? Eu creio que sim. A maioria das pessoas não se considera pecadora porque entende que pecador é aquele que comete esses tipos de crimes, né? E aqui o jovem rico, qual que foi a resposta que ele deu depois que Jesus citou os mandamentos? Se você quer, né, ser salvo, se você quer entrar na vida, vejam, são sinônimos. Ter a vida eterna, entrar na vida, é salvação, a gente está falando de salvação aqui. Então ele fala no verso 20, tudo isso eu tenho observado. Então ele falou, Jesus, se for só isso, né? Isso eu já faço desde criança, desde novinho. É interessante que Paulo também diz que desde que ele era novo, ele também seguia os mandamentos. Então era comum entre os judeus, a partir dos 13 anos, ser considerado como um responsável, e a partir dali, ele diz, não, a partir dessa idade, eu tenho tido um compromisso com Deus, então eu tenho guardado esses mandamentos, né? Então ele pode ter pensado, bom, essa resposta que Jesus me deu, ele pode ter pensado, o que falta, né? Porque ele disse, eu já faço tudo isso, mas será que é só isso? Isso é fácil, na mentalidade do jovem. Será que Jesus esqueceu de falar algum outro mandamento? Ele pode ter pensado isso, mas ele também pode ter pensado, sabe o que, irmãos? Ele pode ter pensado o seguinte, olha só, Jesus, ele falou quais mandamentos tem que guardar. Se eu respondo que eu cumpro todos esses mandamentos, significa que, o que ele esperava de Jesus? Aplausos. E talvez ele esperasse, né? Não, você alcançou, é isso mesmo, jovem, você, perfeito, fez tudo certinho, parabéns, né? Agora sim você alcançou a salvação, você faz tudo certo. Será que esse jovem esperava esse tipo, né, de resposta de Jesus? Talvez, pelo andar aqui do diálogo, a gente percebe que é bem possível que ele esperasse uma palavra de, né, um aplauso, algum elogio da parte de Jesus, porque ele fazia tudo certo e ia ganhar os parabéns. Até aí, irmãos, a conversa está indo de uma certa forma tranquila, mas o clímax acontece justamente quando Jesus propõe algo totalmente inesperado para esse jovem. Ele fala o seguinte, né? Aliás, não foi ele que foi consultar a Jesus? Ele está respondendo conforme as perguntas. Ele perguntou, o que me falta ainda? Eu já guardo os mandamentos. Aí vem o clímax, vem o ponto, né, que mexe com a base de razão desse jovem. Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Em Marcos, nós vemos que Jesus amava esse jovem, ele amou esse jovem. Mas o que acontece quando Jesus ele coloca essa situação de vender os bens? Então você, veja, em nenhum momento Jesus fala, não, você não cumpre os mandamentos. Você não está cumprindo esses mandamentos. Jesus não repreende ele por não cumprir esses mandamentos que ele citou. O que Jesus, né, faz quando ele coloca essa questão dos bens, do dinheiro? Jesus ele está mostrando o quê? Ele está aprofundando, né? Ele está chegando o quê? No que a gente chama de aconselhamento. No aconselhamento, ele está chegando ao ponto central, a raiz do problema, da situação na qual o jovem estava. Realmente era o ponto central que o jovem precisava ser trabalhado, né? Já que externamente ele era uma pessoa muito respeitável, uma pessoa que cumpria os mandamentos. Então Jesus não entra no mérito, você não é tão bom assim, você não cumpre tão certo. Jesus ele muda a conversa para entrar numa profundidade, para que ele possa o quê? Sair do exterior para o interior. Então a conversa está indo direto no coração. E Jesus percebeu que no caso desse jovem, a questão estava enraizada no dinheiro. Então ele vai seguir esse
caminho, né, do clímax desse diálogo. E aí alguém pode se perguntar, mas espera aí, né? Jesus ele é contra as riquezas? Esse texto eu posso usar para fundamentar algum comunismo cristão ou alguma coisa desse tipo? De forma alguma, irmãos. Lembra? É um diálogo, é um aconselhamento. Essa conversa, ela está sendo o quê? Direcionada, aplicando a esse jovem. Mas que para nós, a Escritura foi registrada, porque essa aplicação também tem a ver com as nossas vidas. Porque o que Jesus percebe? A gente sabe no próprio Mateus que Jesus diz que onde está o nosso tesouro, é onde está o quê? O nosso coração. E onde estava o coração desse jovem? Estava nas riquezas, né? Ele depositava a segurança dele, a confiança nos seus bens. E ele era possuidor de muitos bens, nós lemos no texto aqui. Mas o pior é que ele se achava possuidor, mas ele, na verdade, era possuído por esses bens. A teologia dele estava completamente errada. O seu coração estava totalmente enganado. As riquezas impediam ele de seguir a Jesus. Então, os irmãos lembram de uma outra pessoa rica também, que o relato em Lucas, capítulo 19, fala de Zaqueu. Era uma outra pessoa que também a conversa foi nessa linha do dinheiro. Zaqueu, o publicano, ele, né, qual é a passagem? Para relembrar, né? Jesus estava passando, ele era baixinho, aí ele não conseguiu ver Jesus, ele sobe numa árvore, e Jesus chama ele, desce Zaqueu, né, para que ele vá na casa de Zaqueu. E o que acontece? Qual foi a transformação de Zaqueu? Foi justamente a marca de que ele se converteu, né? O fruto do arrependimento é a mudança de vida. Zaqueu, ele obteve riquezas provavelmente de forma ilícita. Aqui o texto em nenhum momento fala que o jovem rico, ele se enriqueceu de alguma forma ilegal. Não, mas Zaqueu provavelmente sim. E qual foi a reação de Zaqueu? Zaqueu, a conversão dele foi tão grande que fez com que ele se arrependesse, e isso se demonstrou em mudança de vida. Ele falou, se eu fiz mal para alguém, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais, e vou vender metade dos meus bens. E Jesus falou, hoje houve salvação, porque mais um filho de Abraão, né, foi revelado. Zaqueu, ele foi uma pessoa transformada. Por quê? Porque Deus destruiu o ídolo do coração dele, que era o dinheiro, que era as riquezas. E para nós, irmãos, agora a pergunta, está falando do Zaqueu, do jovem rico, o que eu e você tem a ver com toda essa conversa aqui, né? Você aqui, essa tarde, né? Jovem, adulto, criança, né? O que tem impedido você de seguir a Jesus de forma plena? Pode talvez não ser o dinheiro, mas existem outras coisas que podem ocupar o único lugar que Deus deve ocupar, o primeiro, o único que preenche o nosso coração. Então alguns são levados ao ídolo do próprio dinheiro, a busca da riqueza. Outros, né, uma carreira de sucesso profissional, um diploma, uma viagem dos sonhos, um carro, uma casa, uma namorada, um namorado, né, horas de entretenimento, futebol, Netflix, videogame. Quanta coisa pode estar ocupando o nosso coração, não dando espaço para que nós venhamos a ter uma vida plena, uma vida totalmente entregue a Jesus, né? O que eu e você podemos ter colocado no lugar do nosso coração? É essa a pergunta que Jesus faz para o jovem rico, quando ele diz que para ser perfeito ele teria que o quê? O que significa vender todos os bens e dar aos pobres, né? Significa destruir o ídolo, destruir aquilo que ele depositava a sua confiança, para que ele pudesse confiar somente em Jesus Cristo. O entendimento, irmãos, que para alcançar a vida eterna, a salvação é pelos nossos méritos, é pelas boas obras, ele é comum, mas ele é diabólico, meus irmãos. A palavra de Deus é muito clara em dizer que não há justo nenhum sequer.
né, o salário do pecado é a morte. Não há quem faça o bem. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de ser regenerados pelo seu Espírito Santo e antes de ter tido a capacidade de responder com fé à pregação do Evangelho, nós estávamos mortos, nós estávamos totalmente desprovidos de qualquer capacidade de se aproximar de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas somente pela obra de Cristo. Então a salvação, se alguém fala é por obras, sim, mas não nossa, de Cristo. Cristo pagou o preço em nosso lugar na cruz. Ele morreu numa cruz e derramou sangue em nosso lugar. Ele se fez maldito na cruz. Naquele madeiro ele derramou sangue e ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que eu e você, pela fé, pudéssemos ter salvação, perdão de pecados e a vida eterna que o jovem rico tanto buscava, não é mesmo? Ele estava inquieto, apesar de aqui parecer uma pessoa religiosa. Por que será que ele fez essa pergunta? Alguma coisa estava incomodando o seu coração. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é maravilhoso, meus irmãos. Ele resume o que podemos fazer para ser salvo, para ter vida eterna. A obra é toda de Deus, porque Deus quis nos salvar, porque Ele nos amou. Não fizemos nada para merecer, não havia nada em nós que Deus falasse, esse cara vai se converter lá na frente, então deixa eu preparar a salvação dele aqui. De forma alguma, irmãos. Ele quis escolher um povo para que pudesse então mandar Cristo, e Cristo pagasse o preço para que nós pudéssemos ser reconciliados e feitos família de Deus, adotados em Cristo Jesus. Só Deus é bom, meus irmãos. Por isso que em Gênesis fala, haja luz, houve luz, e Deus disse, viu a criação e disse, isso é bom. Deus viu que é bom, porque somente alguém bom pode fazer algo bom, e nós somos pecadores, meus irmãos. Somente Deus pode nos dar um novo coração, para que assim, em Cristo, e pela a união com Cristo e pela habitação do Espírito, em resposta à salvação que é de Deus, nós podemos viver nas boas obras. Mas ela vem, o dom é do alto, é Deus que nos capacita, não vem de nós mesmos. O que adianta, irmãos, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? A reação do jovem rico, nós vemos aqui, foi bem triste. Ele diz no verso 22, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele foi buscar um aconselhamento e ouviu aquilo que ele não quis, porque ele foi desafiado a destruir o ídolo. Deus, através desse diálogo, nos mostra que nada que façamos pode nos dar a salvação. Ele achava que o cumprimento da lei poderia salvá-lo, mas estava completamente equivocado. Nós, finalizando, meus irmãos, a gente vê que essa história do jovem rico, ela se repete. Quantos jovens, independente da faixa etária, eles vão às igrejas e eles querem o quê? Ouvir aquilo que eles vão se sentir felizes, que vai aquecer o coração. Você é o centro, você é a pessoa maravilhosa, você é bom. É isso que as pessoas querem ouvir, porque quando alguém ouve a palavra de Deus fiel, ela nos dá luz. A Escritura nos mostra a nossa feiura, os nossos pecados, mas nós ouvimos o Evangelho que aponta toda a glória para Deus. É por isso que muitas pessoas, ao ser confrontadas pela verdade, se tornam o quê? Ou desigrejadas, ou vão buscar outros apriscos na qual elas sejam afagadas no erro. Muitas igrejas estão ensinando coisas
que conforta o coração das pessoas, mas é como um pregador certa vez disse: as pessoas estão indo para o inferno de ar-condicionado, com um trem indo direto à destruição, mas está confortável o caminho. Mas o caminho é de morte, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é muito clara para dizer que por que Jesus ele não falou da primeira parte dos 10 mandamentos? Porque isso se tornou conhecido depois que Jesus mostrou o coração dele. Falou: você não vai seguir a Jesus. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Aquilo custava um preço que ele não estava disposto a pagar. Ele achou que poderia pagar porque ele era rico, né, dar uma boa oferta na igreja, talvez, cumprir certos rituais, mas não, meus irmãos. O evangelho, ele é renúncia. Então, quando Jesus ele cita somente a segunda parte dos 10 mandamentos, ele está deixando claro que o que ele não seguiu? O primeiro mandamento. Porque ele fazia tudo certo, aparentemente, externamente, mas ele falhou no principal mandamento: buscar ao Senhor, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro grande mandamento, né? Então ele quase foi um discípulo, né? Então, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, ela produz algo, ela produz uma resposta. E nesse jovem a resposta foi o quê? Ele buscou um conselho, ele ouviu o conselho e ele não gostou do conselho. Então, o texto continua aqui, irmãos, só a título, a gente vai ler aqui brevemente. Jesus, então, ele diz, né, na sequência, porque os discípulos, ao que tudo leva a crer aqui, a entender, eles estavam próximos, vendo essa conversa, né? Porque os discípulos sempre estavam perto de Jesus. Então, no verso 23, então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja Deus por essa resposta. Porque, irmãos, lembra que eu falei de Zaqueu? Zaqueu, qual foi a demonstração de arrependimento? Foi ele vender os bens, né? Foi ele se desapegar da segurança dele nas riquezas. Mas naquela época, irmãos, eles achavam que riqueza significava aprovação de Deus. Então, quando eles viram aquele jovem rico, né, depois deles ouvirem esse diálogo, eles ficaram impressionados, porque eles achavam que Deus estava aprovando ele por ser rico, mas de fato não. De fato, o arrependimento, o fruto do arrependimento, nós vemos como Zaqueu fez, e não como o jovem rico, que se apegou às riquezas. Então, eles ficaram, né, atônitos, mas eles falaram: bom, se nem o rico que a gente achava que podia ser salvo, ele é salvo, então quem pode ser salvo? Afinal das contas é uma pergunta que faz sentido. E a graça de Deus é essa, meus irmãos, porque a salvação vem do Senhor, né? Para os seres humanos isso é impossível. Não tem como se salvar, irmãos, pela obediência da lei, pelo cumprimento de uma religiosidade. Somente Deus, em Cristo Jesus, pode nos salvar. Então, a salvação independe se a pessoa é rica ou pobre. Para Deus, tudo é possível. Em Cristo, a lei foi cumprida. Então, nós temos a alegria de saber que a salvação vem do Senhor, vem da obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, diante dessas verdades aqui expostas, nós devemos aplicar isso às nossas vidas, não é mesmo? Temos que fazer o quê? Abandonar tudo o que impede a comunhão com Jesus. Nós temos que pedir para Deus sondar os nossos corações para saber o que está impedindo nós de termos uma vida plena com Deus, de termos intimidade com o Senhor, para que a gente possa, então, pelo poder do Espírito, derrubar esses ídolos, que pode não ser externos, mas principalmente ídolos que estão no nosso coração. Então, não importa se você aqui é jovem, né, muito menos se você é rico.
essa passagem, ela tem tudo a ver para as nossas vidas. Então, esse jovem rico, ele estava inquieto. Apesar de ter tudo o que a vida poderia oferecer, porque ele era uma pessoa rica, ele era jovem, ele era importante e era religioso. Então, parecia ser uma pessoa que tinha tudo, né? Mas ele tinha um vazio no coração dele, porque faltava a certeza da vida eterna. E porque a morte, ela ia colocar um fim a tudo que ele tinha, tudo que ele era. A morte, irmãos, ela é um ponto final e ela é democrática. Ela alcança ricos, pobres, doutos, indoutos. A morte, irmãos, é aquela certeza que nós temos que faz a gente pensar o que estamos fazendo na nossa vida. É o que faz as pessoas, ou elas abafam a voz da sua consciência, não querem falar disso, mas é aquilo que nos lembra das nossas limitações. E o que é a vida? Qual é o propósito da vida? Será que é viver entretido no que o mundo pode nos oferecer? Então é isso que o jovem rico então decidiu permanecer. Ouvindo Jesus, ele decidiu continuar, ele não quis pagar o preço. O preço não era dinheiro, irmãos. O preço era entregar tudo e deixar para trás e seguir a Cristo, né? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Então veja, irmãos, olha que perplexidade, né, de tudo isso que a gente falou. O jovem rico, mesmo sendo amado por Jesus, ele desperdiçou o quê? A maior oportunidade da sua vida. Ele estava diante de Jesus, diante do maior conselheiro de todos. Ele veio à pessoa certa, ele abordou o tema certo, ele recebeu a resposta certa, mas ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. E você, nesta tarde, início de noite, se entristeceu com essa mensagem? Se identificou mais com quem? O jovem rico ou com Zaqueu, que fez o que era necessário para seguir a Jesus? Que Deus, meus irmãos, possa nos dar a graça de que abandonemos os ídolos do nosso coração, seja ele o dinheiro, a carreira, a família, o entretenimento, qualquer coisa, irmãos. Não podemos seguir a dois senhores. Cristo abriu mão de tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer para obedecer ao Pai e tomar o cálice da ira, recebendo a condenação que nos era devida. E Ele, de forma a nos amar, recebe a condenação e recebe toda a ira de Deus para que nós pudéssemos então ser comprados para o reino de Deus como servos. Irmãos, vivamos como servos e não como senhores da nossa vida. Que tudo que Deus nos der seja usado para a glória dEle. Seja os bens, seja a nossa saúde, o nosso tempo. Coloquemos tudo isso diante de Deus e lembremos, tudo isso vem das mãos de Deus para que nós o ofereçamos como um culto que lhe agrada, que é a nossa vida de obediência e gratidão a tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Oremos. Pai, nós ouvimos Tua palavra e pedimos perdão, Pai, porque como jovem rico temos, Senhor, colocado ídolos no nosso coração, Senhor Deus, e muitas vezes nos achamos que estamos tendo uma comunhão com o Senhor, porque a gente vem na igreja, porque a gente foi batizado, porque a gente tem algum cargo na igreja, e a gente não é tão ruim assim com outras pessoas do mundo, mas não, Deus, não deixa a gente cair nessa falácia, Deus, do mundo, do diabo, Deus, que tenta mostrar que nós temos algum valor em nós mesmos, Pai. Nosso valor está em Cristo, Senhor, porque Jesus morreu em nosso lugar para nos dar o perdão, para nos dar a vida eterna, Senhor Deus. Mestre, o que farei para ter a vida eterna? A resposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, Senhor. Essa é o teu evangelho, a boa nova de que o Senhor reconcilia pecadores por meio de Cristo, Senhor Deus. Que cada um aqui que ouviu essa mensagem
possa, Senhor Deus, se arrepender dos seus pecados e possa buscar o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Nós agradecemos pelo dom, Senhor Deus, da vida, Pai, do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, Pai. Não deixe, Senhor Deus, nós sermos levados, Senhor Deus, a qualquer mentira desse mundo, Pai. Que esse púlpito, Senhor Deus, possa sempre trazer a tua mensagem, Pai, por mais dura que seja, Senhor Deus, a mensagem de salvação, de vida eterna, que somente Cristo pode nos dar, Senhor Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.